Fala galera, esse é mais um vídeo dos 5 minutos de literatura. Você viu que tem uma lacuna aí de uma semana e outra, que realmente meu computador deu pane, acontece com todo mundo. E para finalizar o arcadismo, nós temos que pensar o seguinte. Na época do arcadismo, em que a gente tinha essa ideia de você fugir, ir para o campo, virar um vaqueiro e tudo mais, você tem a ideia de que o ser, o Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, os poetas, na verdade, o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, eles utilizavam pseudônimos para poder ter a ideia de uma universalização do eu lírico. Seguinte, por que ele não poderia, por exemplo, dizer que ele estava fora da cidade? Porque ele fazia parte da cidade. Mas ele acreditava que você saindo do seu corpo, entre aspas, você saindo do seu eu, você criando esse personagem, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, Dirceu. É tanto que ele faz Marília de Dirceu, que é um livro famosíssimo dele. O Cláudio Manuel da Costa, ele chama-se Glouceste Saturnio, nome lindo, maravilhoso. E ele saía da sua áurea, digamos assim, ele saía do seu corpo para poder mostrar que a personagem, no caso de Dirceu, ele estava agoniado, não queria saber da cidade. Ele não podia dizer isso porque ele era burguês. Lembre-se que na época a galera que escrevia era burguesa, não existia escritos da galera do povão, né? O povão não escrevia, quem escrevia era a galera que tinha grana, até porque quem é que ia ler um texto, um poema de uma pessoa pobre, digamos assim, né? Então eles eram burgueses, eles eram inconfidentes, eles queriam acabar com o império, mas eles tinham grana, certo? Então eles saíam da cidade. Imagine se você, naquela época, você fazia parte da cidade e você mesmo criticasse a cidade, criticasse a industrialização, criticasse tudo de bom, né, entre aspas, que estava acontecendo na cidade. Isso ia ser um problema para eles. Então, lembrem disso, pseudônimo é outra característica do arcadismo. Eles saíam do corpo deles, digamos assim, criavam uma personagem, e essa personagem é que queria ter todo aquele lance do latim, é que queria viver no campo, é que queria achar no campo a paz. Isso é Dirceu, não é Tomás Antônio Gonzaga. Obviamente que ele fez isso para mascarar. Tem um texto dele, que é um livro, na verdade, chama Cartas Chilenas, outro livro super famoso. É um texto satírico que ele vai mostrar quem era o Brasil ou como era o Brasil naquela época, porém ele vai assinar dizendo que está no Chile. Aí você fala, por que ele faz isso? Lembre-se que censura não é uma coisa que existiu, que começou agora, na ditadura, agora que eu digo década de 60, na ditadura militar, né? A censura é uma coisa que já existe há muito tempo. E naquela época, então, que eles eram contra o império, contra a monarquia. Imagina você ser contra a monarquia no século XVIII. Então isso era um problema, ele não podia dizer na cara que estava falando mal do Brasil. E a outra situação, essa foi a parte lírica, a parte poema, enfim. E no arcadismo a gente estreia um texto, um gênero textual aqui no Brasil, que é o gênero épico. O mundo todo tem quase um gênero épico, Lusíadas, Ilíada, enfim, Ilíada, Odisseia. E aqui no Brasil a gente vai começar a pensar nisso no arcadismo, com um frei, que se chama Frei Santa Rita Durão, e com Basílio da Gama, Basílio da Gama, que é outro cidadão que vai fazer o Uruguai, e Frei Santa Rita Durão, que vai fazer Caramuru. Caramuru, inclusive, já virou filme, né, com Selton Mello, Débora Seco, Camila Pitanga. E ele vai contar a história de que os índios, eles eram babacões, né, meio retardados, mas eles eram espertos ao mesmo tempo, porque ele conseguia vender ouro para os portugueses, para os franceses e tudo mais. É um gênero épico para contar a história do nosso país, porém é um tipo de texto que é uma sátira com o país. Então imagina, a gente não tem gênero épico nenhum. Aí quando tem, é uma sátira. Isso é um problema. E lembrem-se de que o frei, né, apesar de ser um frei, ele vai tirar sarro sim com o nosso país, sem problema nenhum. Então é isso. Lembre-se do arcadismo, lembre daquela onda do latim e lembre que no finalzinho, no meio do caminho, eles têm dois gêneros. O lírico, que são os poemas, Cláudio Manuel da Costa, Enem já caiu pra caramba, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga,
lembre-se da questão do vaqueiro, né, do pastor que ele quer viver no campo e tudo mais, e do Frei, que vai pensar que o Brasil ele é feito de pessoas que são um pouco inocentes, digamos assim, ingênuas, que não entendem muito da Europa. E esse foi mais um vídeo para você. Se inscreva, comente, compartilhe com seus amigos, me siga na rede social, se inscreva no meu canal, dê joinha. E é isso. Valeu!